Olá, alunos! Vamos dar continuidade, ao nosso projeto da casa, só que agora nós vamos passar a nossa casa para o Revit. Antes de passar para o Revit, eu fiz algumas modificações. Eu tirei as cotas, tirei a linha de corte, criei um terreno em volta da casa, um terreno com 10 por 30. Então eu criei um terreno com 10 por 30, de 10 por 30. Fiz aqui um espaço que seria para a minha garagem e aqui coloquei um jardim, um caminho e aqui no fundo uma piscina. Para quê? Para quando a gente terminar o projeto ele fique mais bonito. E aí a gente vai fazer muro de divisa e tudo mais, então se a gente fizer com o terreno fica mais fácil, Então foram essas as modificações que eu fiz na nossa casa antes de importar ela para o Revit. Então vamos vir aqui no Revit, vou abrir aqui um novo arquivo novo. Aí primeiro nós vamos colocar um modelo de arquitetura, ok. E aí a gente vai fazer as mesmas coisas. Então aqui, nós vamos primeiro colocar a planta nível, a gente vai colocar renomear. Como a nossa casa é térrea, então vou colocar pavimento térreo. Aí uma pergunta: deseja renomear o nível e as vistas correspondentes? Sim. Agora eu vou configurar as minhas unidades, então eu vou pelo atalho U, Enter, ele vai abrir aquela caixinha de diálogo. Eu vou trocar, o custo meu por metro quadrado. Eu vou colocar a minha distância em centímetros, porque eu estou trabalhando em centímetros. O comprimento também em centímetros. E a inclinação eu vou colocar em percentual. O restante não vou mexer, E aqui eu vou trocar também para segundo aqui. Ok. Agora eu vou importar a minha casa do AutoCAD. Então eu venho inserir, importar CAD. Vou selecionar aqui, o meu é casa 1 para Revit, que é aquele arquivo que eu já preparei. E aqui tem algumas configurações que é interessante a gente falar sobre elas. Primeiro aqui está falando o tipo de arquivo, nós estamos importando um DWG. As cores são as cores dos layers, Então como o nosso layer magenta significa parede, a gente já conhece as cores e as configurações, então eu vou pedir para preservar. Tem gente que gosta de trabalhar com preto e branco. Eu vou pedir para preservar. As camadas seriam, como eu excluí as cotas, então eu vou pedir para vir todas as camadas. Se eu tivesse simplesmente ocultado as cotas, eu iria pedir para importar apenas as camadas visíveis. Mas como eu excluí, eu vou colocar todas. A unidade de importação eu vou trabalhar com centímetro. E o posicionamento, a gente pede para ele, de onde ele estiver, para o centro, que aí ele fica entre essas bolinhas aqui. Então a nossa planta fica centralizada. E onde que a gente vai colocar? Como a gente já cadastrou aqui no pavimento térreo, ele vai colocar no pavimento térreo. Ok? Aí a gente pode pedir para abrir. Então ele abriu a minha planta. Para eu conferir se ela veio certinho, eu sei que aqui a minha parede tem 15 centímetros. E sei também que essa minha janela tem 1,60. Então eu posso vir aqui, na arquitetura, eu venho aqui em cotas, arquivo, eu venho aqui, nas cotas rápidas, que fica aqui nessa barra de cima, aqui, cota alinhada, e eu vou pedir
para medir aqui a minha parede. 15 centímetros, tá certo? Então, a minha planta foi importada com a medida correta, ok? Vou apagar. E agora a gente vai dar início às paredes. Mas antes da gente começar a configurar as paredes, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos prender a nossa planta para quê? Para que a hora que a gente estiver fazendo os nossos contornos, ela não saia do lugar, porque se ela sair, depois a gente vai ficar mais complicado de reposicionar. Então, para posicionar ela, para prender ela aqui, a gente usa um atalho que é um pin, que é um alfinete. Então, é PNU. Ele está pedindo para salvar o projeto, ele é obediente. Então, vou salvar ele aqui. Então, vamos lá, colocar o pin. É PN, Enter. E aí ele vai marcar a nossa planta com um pin. Tá? Então, ele vai acrescentar esse alfinetezinho nela. Depois que ela tá colocada aqui, ela não sai mais do lugar, tá vendo? Ele fica aqui. E se eu quiser destravar, é só clicar nele, ele destrava. Eu clico de novo, ele trava. Tá? Então, agora aqui eu não consigo movimentar mais ela. Então, vamos lá. Nós vamos criar primeiro uma parede arquitetônica. Então, nós vamos vir aqui na barra de arquitetura e parede. Quando a gente abre aqui, tem vários tipos de parede. Parede estrutural, parede por face, mas nós vamos começar aqui na parede arquitetônica. Ele abriu para mim aqui embaixo, nas propriedades, uma parede básica, tá? Com 20 milímetros, então nela não tem nenhuma informação. O material genérico, ele não tem nenhuma configuração. Então, eu vou utilizar essa parede para configurar a minha, tá? Então, a gente vai colocar editar tipo. Primeira coisa que eu vou fazer é pedir para duplicar, para eu não perder a minha parede genérica. E vou colocar o nome nela. A nossa parede tem 15 centímetros. Então, eu vou colocar parede 15 centímetros pintura. Então, aí eu criei dupliquei ela com o nome de parede 15 centímetros pintura. Ok. Aqui tem várias informações que nós podemos colocar, né? Aqui em relação à construção, gráficos, materiais de acabamento, propriedades, né? Propriedades analíticas, coeficiente de transferência de calor, resistência. Todas essas informações a gente pode colocar aqui. A gente pode colocar o custo, a marca, pode colocar um site do fornecedor, fabricante, modelo. Então, a gente pode colocar todos os tipos de informação no nosso material. Mas, por enquanto, nós vamos ficar aqui só na parte da construção. Então, venho aqui, editar. Quando ele abriu aqui, a única coisa que a gente tem é a parte de estrutura por categoria e tá com 20. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar como se fosse o meu tijolo, um tijolo de 9. Ok. Aí, eu vou trocar aqui, eu vou inserir uma camada, só que você vê que ela inseriu aqui dentro da estrutura. Eu vou pedir ela para ir para cima, tá? Porque aqui é o miolo. E eu vou colocar a minha camada. O que eu tenho logo após o meu reboco, após o meu tijolo? Eu tenho o meu chapisco. Então, eu vou colocar a espessura do meu chapisco com meio centímetro. Vou criar mais uma camada. Vou colocar primeiro o chapisco. Depois, eu vou colocar o meu reboco, não, o meu emboço. Vou colocar ele com 1,5.
Vou criar mais uma. Vou colocar ele com... E agora, primeiro eu coloquei o chapisco, o emboço, agora eu vou pôr o reboco com 0,5. E agora, eu vou inserir mais uma camada que vai ser a minha pintura. Vou colocar ela com 0,25. Então, tá, de um lado da parede eu já coloquei tudo. Então, eu coloquei coloquei aqui a minha estrutura, que é o tijolo. Aí, depois vem a minha primeira camada, que é o chapisco. Depois, eu coloquei o emboço, o reboco e a camada de pintura. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Só que agora eu vou pedir para vir para baixo. Então, mesma coisa, vou começar aqui com 0,5. Inserir mais uma. Deixa eu colocar lá para baixo. Já vou inserir todo mundo. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Então, tá, 0,5. Depois vem 1,5. Depois 0,5. E por último, é o 0,25. Então, eu inseri aqui toda a minha camada. Mas percebe uma coisa. Só que a minha espessura total tá 14,5. Nós estamos trabalhando com a camada de 15 centímetros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar esse meio centímetro que está faltando aqui no meu tijolo. Simplesmente para a gente trabalhar com a medida padrão, né? Que é como se fosse uma convenção. Então, por convenção, as nossas paredes têm 15 centímetros e eu vou colocar aqui com 9,5 e lá, reparem, ela já ficou com a espessura de 15. Agora, eu vou especificar, porque por enquanto aqui só tem medida, eu não tenho nenhum tipo de material. Então, eu vou vir aqui nessa coluna de material, aqui na categoria, vai abrir essa caixinha com esses 3 pontinhos. Eu vou clicar nela, aí ela vai abrir aqui a minha lista de materiais e eu vou procurar o que? Tijolo. Aí ele apareceu, tijolo comum, que é o que eu vou utilizar. Selecionei, ok. Então, aqui eu já tenho a parte interna com tijolo comum. Aqui eu vou mesma coisa e agora eu vou procurar por quê? Vai ser um concreto. Vamos lá, concreto. Aí eu tenho concreto, faixa de areia e cimento. Então, vai ser esse que eu vou usar. Eu vou usar ele para cá, vou usar ele para cá. Já está selecionado. Ok. Vou usar ele para cá. Ok. Aqui em cima também. Aqui em cima também. Ok. Agora, aqui a minha última camada é a pintura. Então, agora aqui para pintura, como a gente vai lá e vai procurar pintura. Não tem, né? Então, a gente vai criar um novo material. Criar um novo material e ele escreveu aqui, ó, novo padrão, novo material. Então, a gente renomeia ele. Vamos colocar o nome dele de pintura. Vamos colocar pintura branca. Aqui a gente, né, coloca aqui. A gente vai pegar a imagem. Opa, não imagina, vou pegar a cor, colocar ela branquinha, ok. Pintura branca, ok. E aqui ela ficou como pintura branca. Eu venho aqui e vou lá buscar a minha pintura branca, ok. Então, aqui eu já selecionei e coloquei todo o material da minha parede. Dou ok e a parede já está com todas as informações que nós colocamos. Ok.
Agora, então, nós vamos dar início à construção das nossas paredes, né? Como nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na aba Arquitetura, Parede, nós vamos selecionar a parede que a gente criou agora, que é a parede de 15 centímetros de pintura. E tem algumas coisas que é interessante a gente falar antes de iniciar a construção. Aqui nessa aba tem algumas informações importantes. Esse 800 aqui é a altura que a parede vai ficar se ela não estiver conectada com o pavimento superior, né? Então, se a gente pedir ela para ficar conectada com o nível 2, ela vai ficar com a medida que a gente especificou na hora que a gente fez a nossa elevação, que é 3 metros. E aqui, a linha de localização, se a gente colocar face de acabamento interna, com a barra de ferramenta a gente consegue colocar ela para a direita ou para a esquerda. Então, vamos dar início ao desenho das nossas paredes. Posso começar por aqui. Eu venho, eu vou passar por cima de porta, de janela, de tudo. E depois a gente conserta. Agora vou continuar. Aqui, se a minha parede, eu cliquei ela ali, ela ficou por cima, se você for na barra de ferramenta, tá vendo, ó? Ela muda o posicionamento, tá? Então, pela barra de ferramenta, você consegue mudar. E para interromper o comando, para depois você continuar, é só dar um ESC. Dá para o lado contrário, barra, ela vai para o lado de cá. E aqui, então, nós colocamos toda a parede da nossa casa. Agora, nós vamos construir o muro. Aí, o muro, eu vou colocar ele aqui não conectado, vou colocar a altura dele de 1,80. Vou usar a mesma parede, né, que é a que a gente construiu, e vou desenhar um muro em volta. Só que o muro eu vou fazer diferente, eu vou colocar ele nas divisas, ele na linha central. Então, como é muro de divisa, a gente coloca ele na linha central. Pronto, então aqui a gente já tem as nossas paredes e o muro. E se vocês quiserem visualizar como está ficando a sua casinha, é só vir aqui nesse desenho aqui, que ele vai mostrar uma vista 3D padrão. Ó, que lindinho! Aqui a gente tem um muro e aqui a gente tá com a altura. Deixa eu ver se como é que tá meu segundo nível. Vamos lá na elevação. Elevação, leste. Eu tô com 4, vou transformar ele para 3. Aí, a hora que eu volto, lá na minha perspectiva dela, eu já vejo que já modificou a altura para 3 metros, porque eu coloquei que esse daqui seria vinculado com a altura do meu pavimento superior. Então, aqui está a nossa casinha. Para girar, é só clicar o scroll do mouse e o shift. Aí você gira ela e consegue visualizar. E para frente, para trás, é o pan. Então, aí está começando a nossa modelagem. Para a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos fazer os pisos, a laje e o telhado. As portas e janelas também. Até a próxima!